Olá, tudo bem? Me chamo Guilherme, sou sócio proprietário da Crescer Marketing. Estou aqui hoje com o pessoal da Buscar Crédito, nossos clientes. Viemos aqui trazer as soluções, né, as respostas de muitas dúvidas dos nossos clientes hoje, né, os clientes da Buscar Crédito. Estamos aqui hoje com os especialistas da Buscar, né, com o diretor. Tudo bem, Fernando? Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Show de bola. Tô aqui com a Inayá também, né? A Inayá é... Supervisão comercial. Supervisão comercial da empresa. E o... Ricardo. Beleza, Ricardo? Qual o seu cargo lá hoje? Gerente comercial. Gerente comercial. Isso. Beleza. Pessoal, vamos lá, né? Vamos responder as perguntas do público. De onde surgiu a ideia, né, de fundar, né, de inaugurar a Buscar Crédito? A gente sempre trabalhou com parcerias comerciais, né, com advogados, com outros tipos de funções na parte jurídica, né, a gente soluciona alguns problemas. Começamos com empresários na área jurídica e a gente ficou sabendo, né, da função que é o limpa-nome. Ao fazer uma parceria com um escritório, né, de advogados, a gente viu que é um negócio que é muito bom, muito interessante mesmo. Por quê? Porque de uma forma hoje legal a gente consegue tirar o nome do cliente do SPC e do Serasa, Boa Vista. Por quê? Porque existe uma ilegalidade na hora de... Entendi. Então você já vai responder a minha pergunta. Como que funciona esse limpa-nome da Buscar Crédito? O limpa-nome funciona da seguinte forma. Hoje em dia, não sei se você sabe, todo mundo sabe, o Serasa e o SPC são empresas privadas, não são empresas públicas. Então, na Lei 8.078, no artigo 42, rege o seguinte: nenhuma empresa pode te expor ao ridículo. Certo. No caso, o Serasa não é uma empresa pública, então ele não tem o direito de colocar seu nome e te expor ao ridículo. Então, qualquer banco, qualquer coisa que for consultar seu nome, ele não pode te expor que você está devendo. A dívida tem que ser entre você e o banco. Certo. No caso, entre você e o credor, né? Que você está devendo tudo. Certo. Então, funciona dessa forma. A gente vai fazer a consulta, tudo, e vai mostrar para você que eles não podem fazer isso, não podem mostrar o seu nome, no caso, né? Certo. Não expor Entendi. ao ridículo. Entendi. Isso é lei. Então a gente entra com um processo de liminar através disso, explicando que eles não podem fazer isso. Entendi. Então é um processo judicial. Um processo 100% judicial. Que a Buscar Crédito faz para retirar essas negativações do cliente. Exatamente. Ah, entendi. Essa questão de que o Serasa, que eu vi, a gente trabalha junto, né? E essa questão de que o Serasa ele não pode notificar, né, o cliente via SMS ou e-mail, que é o que eles estão fazendo hoje. Como que funciona isso daí? Isso, hoje em dia, para fazer uma negativação no nome, o Serasa, o SPC, os órgãos de proteção, ele tem que mandar uma carta R. E a carta R custa um valor um pouco alto, certo? Entendi. Então eles não fazem isso, eles não mandam a carta R. Entendi. Para mandar a carta R, eles têm que pagar. Então eles não fazem isso e aí eles vão lá e negativa seu nome. O STJ agora, eles tentou fazer isso, tentou colocar seu nome de inadimplentes através de e-mails ou mensagem, porém o STJ negou. Entendi. Então hoje não pode fazer mais isso. Entendi. Nunca pôde, né? Na realidade, eles estavam fazendo, Entendi. nunca pôde. Aí eles, pra te negativar, colocar na lista de inadimplentes, eles têm que mandar uma carta, tem que ter uma audiência com o credor, você tem que falar o porquê que você não pagou, o motivo que você não pagou, tudo, tem que ter uma audiência. Então eles não fazem isso, eles vão lá e colocam seu nome, restringe seu nome. E aí a lei tem uma brecha, né? Aí foi onde a gente entrou nessa brecha. Tem também a questão de que o cliente tem que ser notificado por carta 3 vezes, né? 3 vezes, tem que ser notificado por carta 3 vezes para poder ele estar ciente que o nome dele está indo para a lista de inadimplentes. Entendi. Não pode só ser via e-mail, porque nem todo mundo tem acesso ao e-mail todo dia. Entendi. Entendeu? E onde está localizada hoje? Vou perguntar para você, Naya. Aonde está localizada a Buscar Crédito em Goiânia? Hoje nós estamos localizados ali na região do Jardim Atlântico, na rua Goiamum, de esquina com a Avenida Independência. Entendi. Legal. Pessoal, eu quero ver quem vai responder essa, hein? Em quanto tempo, após dado esse processo judicial, as restrições do cliente saem dos órgãos de proteção ao crédito? A gente pede hoje de forma conservadora 30 a 45 dias. Mas tem casos de até 20 dias já estar limpo o nome do cliente. Mas claro, eu não vou pedir 20 dias. Eu peço sempre um prazo de segurança para esse cliente para a gente estar conseguindo resolver isso para o cliente.
Entendi. Show de bola. Então, em 30, 45 dias ali, o cliente pagou essa taxa, né, que é uma taxa jurídica, o nome dele já vai sair dos órgãos de proteção ao crédito. Isso, o interessante, Guilherme, é também mostrar para o cliente que se ele tirasse o nome dele hoje de um órgão, pagando a conta dele, por exemplo, para o score dele dar uma subida, para voltar a atualização do score dele, ele teria que começar a fazer crediário novamente, ele teria que comprar com juros em algum lugar para mostrar que ele é um bom pagador de novo, refazer aquele trajeto para chegar ao score que ele estava antes de sujar. Ao recorrer a nós hoje, da Buscar Crédito, a gente não só limpa o nome dele, como também atualiza o score dele e a gente mostra que, ó, dentro de um prazo, a gente corrige também isso aí e o score dele volta a mais ou menos o que era antes de sujar o nome dele. Entendi. E assim, eu vejo assim, se a gente for ver hoje, né, mais de 60% dos brasileiros estão negativados e muita gente está negativada também porque o mercado, a pandemia, muita coisa apertou, né, essa transição de governo. Então, os clientes têm a possibilidade de limpar o seu nome, né, dar aquela segurada ali, recuperar o seu poder de crédito, né, mientras ele vai trabalhando ali até mesmo para pagar essas dívidas. Exatamente. Né? Conseguir uma linha de crédito, às vezes até mesmo um empréstimo. Não limpamos a dívida, não eliminamos a dívida dele. Mas ele vai ter uma linha de crédito agora. Às vezes ele está comprando uma casa e às vezes sujaram o nome dele de forma ilegal, aí a Buscar Crédito entra e resolve para ele. Certo. A gente, enquanto você resolve com esse possível credor, a gente já limpa o seu nome, você consegue comprar sua casa, por exemplo, você vai ter um tempo para respirar e às vezes você está entrando no emprego, tem muitas empresas hoje que exigem que seu nome esteja limpo, mas como que você vai limpar seu nome se você está desempregado? Então é aí que a Buscar Crédito entra para ajudar você nesse quesito. A gente vai limpar, vamos tirar o seu nome, vamos tirar a exposição do seu nome e depois sim, você vai negociar com seus credores. Entendi. A vantagem é essa, olha, eu consigo tirar igualzinho quando dá 5 anos, por exemplo, e o seu nome prescreveu, mas aquela dívida é interna. Ela ainda fica por exemplo, lá. Se você hoje está devendo R$6.000, por que hoje fechar negócio com a Buscar Crédito? Por quê? Porque se você pagar os R$6.000 ali para aquela empresa, nem ela mesma vai te vender de novo. Entendi. Você está queimado, totalmente queimado com aquela empresa. Mas agora a Buscar Crédito tirou a exposição, depois você negociou com ele, e você já está resolvido o seu problema. O que você queria fazer, por exemplo, abrir uma linha de crédito, um empréstimo, comprar um carro, tudo. Você tem de novo a opção de fazer isso. Entendi. Pessoal... Pegando o gatilho do que o Fernando falou aí, claro. Uma coisa interessante que a gente sempre deixa claro para os nossos clientes. Mas aí então você não vai quitar minha dívida. Não, a gente não vai quitar a sua dívida. Porém, qual que é a única forma do credor te prejudicar hoje, né? Quando ele te cobra um juro absurdo, você está devendo 5 mil, ele te cobra lá 15 mil para você pagar de juros. A única forma dele te prejudicar é colocando seu nome na lista de inadimplentes, certo? Automaticamente, quando ele fizer o processo, os credores vão saber que o nome dele está limpo novamente. Então ele está com o nome limpo de novo na praça. Qual que é o credor vai fazer? Não, o que eu vou fazer? Eu vou tirar os juros, eu vou começar a negociar. Ele vai mandar valores para você negociar a sua dívida com um valor bem menor do que já era. Então é uma coisa até importante, você ganha tempo para poder negociar a sua dívida e você ganha um desconto na hora da negociação. Entendi. Então... Ricardo, você é o supervisor comercial hoje da empresa. Vamos recapitular, né? Então, a Buscar Crédito hoje, ela tira as restrições dos clientes dos órgãos de proteção ao crédito, né? Com um prazo de 30 até 45 dias, que foi o que você disse, né? Entendi. E esse pagamento, essa taxa, ela é uma taxa processual jurídica, né? Uma taxa que é custos de processo. Mas vamos falar de valor, né? Qual o valor hoje? Por exemplo, Guilherme está negativado em R$20.000, né? Quanto me custaria hoje para tirar as minhas restrições, né? Enquanto eu vou ali, né, juntando um dinheiro para quitar essas dívidas? Guilherme, hoje o mercado em si ele trabalha geralmente 10% em cima do valor da sua dívida, certo? A Buscar Crédito a gente trabalha um pouco menor. Então hoje se o Guilherme deve R$20.000, a gente cobra lá R$1.500 dele. R$1.500 dele para retirar o seu nome e você voltar a ter crédito no mercado novamente. Entendi. Entendeu? Essa taxa que vocês cobram, ela é gradativa? Você tem um mínimo e um máximo em relação ao valor da dívida? Isso, vai depender muito do valor da dívida. A gente tem a tabela onde vai mostrar os valores que a gente pode cobrar, no caso do cliente. Quanto que o cliente deve, esse valor que a gente cobra de honorário, que a gente chama, né? Esse honorário que a gente cobra para... Essa taxa processual jurídica. Isso, exatamente. Entendi, show de bola.
A vantagem do nosso trabalho também, além de a gente ter um preço competitivo no mercado hoje, a gente consegue hoje parcelar no boleto bancário para o cliente, a gente consegue parcelar em até 3 vezes no cartão de crédito. E o interessante, se for aqui de Goiânia mesmo, Aparecida, por exemplo, ou cidades aqui próximas, o nosso responsável, né, nosso motoboy vai até a pessoa para passar o cartão, levamos um contrato, né? E para facilitar mesmo a vida da pessoa que quer organizar o seu nome. Entendi. Então vocês ainda parcelam essa taxa processual no boleto, no cartão de crédito? Pode ser 3 vezes no cartão de crédito ou uma entrada à vista e as outras 2 parcelas no boleto bancário. Entendi. Lembrando que no boleto bancário, a gente pede um prazo a mais, no caso, para a gente limpar o nome do cliente. Por exemplo, se o cara parcelou em 2 vezes, eu peço em torno de 60 dias para o processo estar pronto. Entendi. Não, show de bola. Além de ter, assim, é uma taxa respectivamente baixa, né? Ainda tem essa questão do parcelamento que vocês fazem, né? Isso, só não vai limpar o nome quem não quiser com a Buscar Crédito. Estamos chegando hoje no mercado para mostrar que é possível sim, de forma legal, você tirar o seu nome da exposição de alguém que você... Às vezes você está fazendo uma compra junto com uma pessoa, um familiar, e a pessoa fala bem, nossa, não está no Serasa, tal. Você às vezes não sabe nem o que foi que aconteceu, o que houve, por exemplo, e você está exposto. Então nós não vamos liquidar a dívida, mas nós vamos tirar essa exposição, que é ilegal. Entendi. Pessoal, e assim, o que mais os clientes hoje perguntam para você, Ricardo, que é da parte comercial? Qual a maior dúvida hoje porque a gente tá aqui para tirar a dúvida, né? Qual a maior dúvida hoje que você vê porque esse podcast ele foi feito para tirar a dúvida do consumidor, né? Então a gente tá aqui para colocar a cara no ventilador para mostrar a verdade, né? Que às vezes ficam as mesmas perguntas repetidas, né? Caindo ali no time comercial. Fala aí pra gente hoje, qual a maior pergunta, assim, que tá sendo feita em grande quantidade? Hoje, na parte comercial, a gente tem a maior pergunta de todos os clientes, é a garantia. Garantia. Qual que é a garantia que o meu nome vai ficar limpo? Outra coisa, deixar bem claro aqui, às vezes a pessoa pensa que é golpe, alguma coisa. Entendi. E o que eu tenho pra falar aqui hoje, quem dá golpe não mostra a cara. Isso, certo? Então nós estamos aqui hoje mostrando nossa cara, mostrando onde é a empresa, tem um endereço, tudo. E falar sobre a garantia. No nosso contrato de prestação de serviço, no artigo 6.1, rege o seguinte: se a empresa não limpar seu nome no prazo de 30 a 45 dias, não te entregar o seu nome limpo nesse prazo, devolvemos seu dinheiro com acréscimo de 15%. Entendi. Então, o cliente ele tem uma garantia jurídica contratual, né, de que vocês devolvem o dinheiro em caso de que essas restrições não saiam. Não entregar o nome dele limpo, do Serasa, SPC, Boa Vista, sem PROT. O que é sem PROT? Protesto. Entendi. Certo? A gente retira o protesto também. Então, a garantia que a gente tem hoje é isso aí. E tem alguns clientes que já fez serviço com a gente, que tá fazendo vídeo, mostrando que o nosso serviço funciona, que o nosso trabalho funciona. E o feedback tá lá no Instagram, da Buscar Crédito. Buscar Crédito. Pessoal, hashtag Buscar Crédito aí no Instagram, vamos seguir. Quem tá com problema aí no CPF ou CNPJ, né, Fernando? Isso, também vale para a área jurídica também no caso, né? Tem um financiamento na área PJ, por exemplo, que ela tá precisando de fazer uma compra para organizar isso mesmo, às vezes comprar alguma coisa no estoque, né? Quem é empresário sabe que dependendo da restrição no seu CNPJ, você não consegue comprar nem à vista com o fornecedor. Então a gente consegue tirar esse tipo de protesto também no CNPJ. Então, para o empresário hoje, é muito difícil as coisas nível Brasil, porque o sócio majoritário é o governo, né? Então o cara comprou aqui um estoque, realmente esse mês não foi muito bom de venda, teve alguns boletos que ele não deu conta de cumprir, foi negativado, né? O seu CNPJ. A gente consegue aliviar isso aí também para o CNPJ. Entendi. Hoje, atualizado no mercado, Guilherme, são 65 milhões de brasileiros que estão inadimplentes, mais de 600 mil empresas com CNPJ inadimplentes também. Então é muito. Se eu for pegar hoje, mais de 70% das pessoas estão com o nome sujo, né? Entendo. E aí a gente entra nessa questão, para limpar o nome das pessoas. Vamos falar agora de parte processual. O cliente, ele chega até a Buscar, Inayá, essa eu vou jogar para você. Qual o processo de análise desse cliente, seja ele pessoa física ou jurídica hoje, pela Buscar Crédito? Como ele chega até nós? Assim, o cliente chega para vocês e o que vocês fazem? Qual o procedimento de análise? O passo a passo, né? O passo a passo, isso daí, entendi. Primeiramente, ele vai estar entrando conosco, né, em contato pelo WhatsApp.
vai estar passando o CPF dele, a análise é em cerca de 10, 15 minutos, a gente já passa para ele o resultado, e dali a gente começa a discutir todo o processo, né? Pra estar fazendo o limpa-nome dele. E é bem rápido mesmo. Aí depois vai pra parte do contrato e tudo. Entendi. Então, o cliente chega para vocês, seja ele pessoa física ou jurídica, vocês fazem uma análise de débitos, né? Isso. Soma todos os débitos dele, passa o total. Passa o extrato ali pro cliente, né? Em relação a esse saldo devedor, vocês vão fazer ali um cálculo de qual será a taxa cobrada para limpar, tirar as negativações desse cliente. Isso mesmo. Entendi. Outra pergunta que é interessante a gente esclarecer também, cara, eu tô precisando limpar meu nome porque eu quero comprar um carro. Aí, vamos supor, a Buscar Crédito conseguiu limpar o nome dele, mas ele não conseguiu comprar um carro. Mas o que é? Culpa da Buscar Crédito? Não. Às vezes é o quê? O próprio vendedor mesmo, né? A gente já tem experiência no mercado que às vezes um cadastro mal feito pode empatar o cliente comprar, por exemplo, um carro, uma moto, uma geladeira que seja. Um cadastro mal feito já empata isso aí. Às vezes, a renda é incompatível também com a prestação que ele quer. Certo. Então, tem outros tipos de consultoria que mais para frente, numa outra oportunidade, a gente vai fazer um podcast falando sobre isso, que a gente também pode auxiliar esse cliente. Entendi. Nessa parte também de aumentar a score, tem toda a parte de consultoria que a Buscar faz hoje, né? Isso, exatamente. Além de a gente dar uma organizada na vida, no nome dele sair dos órgãos de restrição, a gente também já dá uma atualizada no score do cliente, no caso. Ele vai voltar, possivelmente, à época que ele teve o maior score, antes de sujar o nome dele. De bola. Aproximadamente. Nós não temos como dizer para você como vai ficar, vai atualizar, mas que igual não vai ficar, isso eu posso prometer. Isso vai estar melhor. Isso. Entendi. E essa parte também que o Ricardo falou de devolver o dinheiro para o cliente caso não dê certo, então eu posso garantir isso aí, que se nós não como cumprirmos, como diretor da empresa, né? Eu posso garantir, se nós não cumprirmos, a gente vai sim fazer o pagamento de volta para esse cliente, com certeza. Não precisa preocupar que nós estamos aqui para que você venha e traga mais umas 3, 4 indicações para a gente. Ok. Até porque a Buscar é uma empresa sólida, né? Está localizada aqui em Goiânia, né? Na capital, né? E quem quiser conhecer, até porque, pessoal, é um processo jurídico, né? Simples, em teoria, né? Porque são erros cometidos, né? Por essas empresas que fazem essas negativações. E esse processo, ele entra dentro desses erros, né? Porque... Sim, uma série de fatores, por exemplo, para sujar o nome de uma pessoa. Por exemplo, é o que eu estava falando antes, por exemplo, um cadastro. Um cadastro tem que ser compatível com a renda. Eu ganho R$2.000 por mês, eu vou comprar um produto com uma parcela de R$750, por exemplo. Cara, é óbvio, além ainda de ficar já cara essa parcela, você vai ver ainda que tem muito juro embutido no caso, às vezes seguro embutido no caso, que com certeza é uma matemática exata. Esse cliente, uma hora ou outra, ele vai se apertar, ele não vai dar conta de cumprir os seus compromissos, não é porque é desonesto, é porque infelizmente foi feito um cálculo errado na hora de vender certo produto para ele. Então a Buscar Crédito entra para dar um fôlego até você resolver isso, porque para tudo tem uma solução. Outras formas jurídicas você pode estar resolvendo isso, esse juro abusivo, mas nós entramos para te dar um respaldo no sentido da negativação. Porque se nós olharmos o contexto aqui que teve de tudinho, até esse cliente estar com o nome sujo, ninguém compra nada para sujar o nome de propósito. Agora, olhando o contexto anterior, do que houve com esse cliente? Uai, mas ele tinha uma linha de crédito top, olha para você ver. Como é que ele sujou isso tudo, o nome dele? Então você vai analisar o contexto e fala, cara, foi uma sacanagem que fizeram com esse cara, foi uma sacanagem que fizeram com esse cliente. Entendi. Olha pra você ver, o cara comprou uma geladeira, saiu quantitando 150, né? Pagou parcelado aqui uma geladeira de 2.000, uma geladeira parcelada de 2.000, saiu 9.000 no preço final, no carnê. É a famosa venda de impacto emocional, né? Como é que dá conta? Como é que o cara dá conta de pagar uma parcela aí? O cara é assalariado. O cara é assalariado, ganha. O cara tem a meta de 15 seguros na loja lá pra bater. Embute tudo num cliente só. Não tô falando que é uma realidade. Embute tudo num cliente só. Bateu uma meta só na veinha que foi lá comprar. Só no senhorzinho que foi lá comprar. E aí o que acontece? Esse senhorzinho é assalariado, meu amigo. Ele ainda sustenta 3 netos. Ele trabalha aqui, às vezes, numa chácara. É um caseiro da chácara. Comprometeu a renda do cara, tipo 60% no financiamento de uma geladeira. Entendi. Então, assim... olhando o ângulo, olhando a visão aqui que sujou o nome dele, foi uma injustiça. E a Buscar Crédito entra
já organizando para ele respirar, para ele ter fôlego e sair dessa exposição imediatamente. E voltando nessa questão de aprovação de crédito futuro, é bem importante deixar bem claro que ele não pode estar tentando crédito, né, num banco que tem vínculo com aquele banco que ele tem a dívida interna, porque aí, claro, que não vai ser aprovado o financiamento ou o crédito dele. Entendo. O cliente, depois que vocês tiram as restrições dele dos órgãos de proteção ao crédito, ele vai ter que tentar crédito, né, até ele negociar esse crédito junto com o banco devedor de origem, né? Exatamente. Ele não pode fazer o financiamento ou o parcelamento na mesma instituição financeira. E, por exemplo, também, ele tem esse débito num banco específico X digital, e eles geralmente são de outros bancos físicos, né? Então ele não pode ir naquele banco físico, que é dono daquele banco digital onde ele tinha a dívida, e tentar crédito lá, que não vai aprovar. É a mesma situação de uma dívida prescrita, né? Isso. E eu acho interessante essa situação de dívida prescrita, né? Porque isso acontece. Muito. Que quando a sua dívida prescreve, você tem ali um percentual de desconto muito maior do que o valor de origem, certo? Por exemplo, a minha dívida, eu estou devendo hoje 10 mil. Porém, a minha dívida prescreveu, né? Tem até os dados que após 6 meses a dívida ela entra para o passivo do banco, né? No DRE. Então, depois que a dívida é prescrita, ela perde muito valor para a instituição. E, consequentemente, a instituição ela faz propostas para negociação com valores, com descontos, né, muito maiores. Porque ela tá te monitorando e ela sabe que você saiu dos órgãos de proteção ao crédito, não é isso, Ricardo? Exatamente, sabe que você vai estar com o nome limpo. É a mesma forma que a gente faz no Buscar Crédito hoje. A gente vai retirar o nome, vai limpar o nome da pessoa e a credora, no caso o banco de origem, vai saber que ele está com o nome limpo na praça. Então, às vezes ele não espera nem 5 anos para fazer essa proposta, porque vai ver que não está prejudicando mais hoje o seu cliente. Ele vai estar ali monitorando, né? Aí quando ele vê, ele vai ver ali, opa, cadê as restrições que estavam aqui, né? Já não tem mais nada que vou ter que dar um desconto pra esse cara, porque... né? Porque senão eu vou, de vez eu não, ou às vezes até eu nem recebo, né? Exatamente. E a vantagem, a gente falando aqui de modo comercial mesmo, olhando, Guilherme, a realidade nossa hoje, às vezes a empresa hoje, ela paga comissão pro empregado dela se ele bater 90% acima da meta dele. Então ele tem uma meta, ele vende, e ele tem que bater 91% para ele ganhar comissão. Muitas empresas são dessa forma, pagamento de funcionários. Você concorda comigo? Concordo. Então qual que é o melhor funcionário para essa empresa? É o que não bate a meta, chega a 87%. Exatamente. E não ganha dinheiro, só a empresa ganhou. Isso. E às vezes o produto da empresa é de recorrência, ganha todo mês, tudinho que ele vendeu, e o cara não ganha nada. Os bancos são a mesma coisa. Entendo. Te empresta com juro absurdo, e a melhor coisa do mundo é você se apertar, porque você vai renegociar. Entendo. Vamos voltar a pagar aquele juro lá do começo na que você renegocia. Chega um momento que o cara não tem estrutura mais. Entendo. Tanto o funcionário que está dessa forma, ele vai pedir conta da empresa, porque ele não vai trabalhar sem ganhar comissão, e tanto os bancos também vai fazer esse cliente ficar inadimplente. Entendo. Depois de muito tempo, que ele sangrou tudo, já pagou 2 vezes o financiamento, 3 vezes, o banco já lucrou muitas vezes, já com esse financiamento do cara, umas 2, 3 vezes o valor, aí vai renegociar, vai ficar mais 2 vezes o valor de novo. Aí o cara não deu conta, aí o banco fala assim, ó, vou te mandar uma proposta pra você aqui, 10 mil vai sair por R$700, que era o preço real que seria a dívida do cara. Então isso é o que acontece. Se você tiver essa percepção, você vê que o nome sujo hoje não é uma questão de desonestidade apenas. Sim. Claro, casos e casos, mas 90% dos casos foi por um assunto como esse, que foi retratado aqui por mim. Claro. Então, a gente entra para resolver esse problema. E também o cara que sujou o nome de propósito, por exemplo, ele não tem interesse nos nossos serviços. Quem tem interesse em resolver isso são pessoas honestas hoje que querem organizar a sua vida, querem ter um respaldo na área jurídica nesse aspecto. Pessoal, analisando as empresas que eu, Guilherme, já tratei, né? Nós tivemos uma pandemia global, né? E foi muito sério isso, foi muito grave, porque você vir, né, uma empresa que tem aí uma folha, né, de salarial, que paga 50 mil de energia por mês, né, que tem uma folha salarial de 100, 200, 300 mil, essa empresa, em momento de pandemia, né, em alguns casos, empresários que não tinham recursos de capital de giro,
eles foram obrigados a recorrer a créditos bancários, né? A CDC, CDB, títulos bancários, né, que tem disponíveis hoje no mercado, como você falou, com taxas altíssimas, né? E os bancos ganharam muito dinheiro na pandemia. Sim. Só que o que acontece, né? Hoje, essas empresas, a maioria delas, empresas de grande porte, né, de médio porte, pequeno porte também, claro, né? Os que mais sofreram foram os de pequeno porte. Eles hoje têm uma dívida acumulada, né? E muitas das vezes o banco hoje também não libera mais recursos para esse empresário porque ele está negativado. Sim. Né? Um Pronamp que seja. Exatamente. Um Pronamp que seja um empréstimo hoje, né? Que é disponível hoje com um juro top para o empresário hoje, por exemplo. Eles tiverem uma restrição, ele não consegue. Ele não consegue pegar. Era a salvação, por exemplo, para negociar essa dívida que está pendente. Isso. O cara pegou empréstimo na pandemia, por exemplo, vocês estão uma coisa certa. Ele pegou empréstimo na pandemia. O juro era absurdo, mas ele não tinha outra opção. Ele não tinha outra opção. O AJ não emprestava esse valor. Até mesmo para honrar com seus funcionários. Exatamente. Né? Todo um efeito de cadeia. Cara honesto já vendeu caminhonete, já vendeu uma casa para pagar os funcionários na época da pandemia. Aí, na hora que viu que o trem ia afundar de vez mesmo, o último recurso dele era o empréstimo. O empréstimo, um juro absurdo, mas era a única solução que ele tinha. Então, quer dizer, agora tem um Pronamp. Eu vou pegar aqui, ó, 150 mil do Pronamp aqui agora, que vai resolver e vai me dar uma aliviada, que eu vou começar a pagar só daqui a alguns meses. Tem uma restrição. Impede ele de pegar o benefício, que ele resolveria aquele problema empata ele, às vezes, de resolver o próprio problema. Então a Buscar Crédito entra nesse momento. Entendo. De outra vez, eu posso te dizer que a Buscar Crédito pode auxiliar você, que é empresário também, no caso, nesse momento. Exatamente. Os empresários, né, fomentadores de emprego, é o pessoal aí que hoje gera renda, né? Sim. Então, a Buscar, ela atende tanto pessoa física quanto jurídica, né? Uma coisa importante deixar claro aqui, porque ao Buscar Crédito é o seguinte, vamos supor que o Guilherme fez o serviço com a gente lá, limpou o nome dele, certo? Nós entregou o nome dele limpo. Nós não vai esquecer o Guilherme. O que a gente vai fazer? A gente vai te dar uma assessoria durante 12 meses, te explicando o que melhora seu score, o que faz cair seu score hoje. Então a gente não vai te deixar na mão, não vai só simplesmente te entregar o serviço e depois que te entregar o serviço a gente vai sumir. Entendi. Não, a gente vai te falar o que aumenta o score hoje, tem algumas coisas que a gente pode fazer que aumenta o score, algumas coisas que a gente não deve fazer que vai diminuir seu score. A gente vai dessa consultoria. Ah, meu nome tá limpo, meu score tá bom, tá um absurdo, meu score eu não consigo nenhum financiamento. Não estou falando que a gente vai garantir o financiamento, porém a gente vai fazer uma análise, ver se a gente consegue identificar o que está te atrapalhando naquele financiamento. Entendi. Certo? Porque tem muitas coisinhas, às vezes coisas que irrisório de valor que atrapalham o financiamento, um crédito no mercado hoje que a gente consegue identificar e resolver o problema do cliente. Entendi. Então vocês prestam essa consultoria. Eu já vi muito caso de cliente tá negativado e nem saber. Exatamente. Né? E então vocês fazem toda essa análise, né, de órgãos de defesa ao consumidor, né, de proteção ao crédito. Né, isso. E vocês fazem toda essa análise, né, passam para o cliente, ele dá entrada no processo com vocês, né? Vocês vão ali, tiram essa negativação do cliente, né? E posteriormente tem uma assessoria por parte de vocês dos débitos do cliente, né, que ficam, né? Isso. E até mesmo uma forma de negociação dele, ter ali o seu crédito de volta e se planejando para pagar essas dívidas, correto? Um exemplo disso aí, Guilherme, é o que o Ricardo mesmo estava falando. O cara tem condições hoje de fechar com a gente o limpa-nome, limpou o nome dele, beleza. Certo. Mas aí ele tem uma restrição interna naquele órgão. Então a gente pode também fazer uma consultoria e organizar isso, uma forma dele sair dessa restrição interna também, desse banco, por exemplo. A gente potencializar o poder de compra desse cliente com a consultoria que a gente faz para ele. O que é essa consultoria hoje? É informações básicas mesmo de comportamento que ele pode ter daqui para frente. Então a gente pode apresentar isso aí pessoalmente com esse cliente e com certeza a gente pode somar, agregar alguma coisa nisso também para ele. Tudo são detalhes, né? Essa consultoria ela é bastante importante, porque eu já ouvi falar, né, a gente trabalhando, essa questão de ficar consultando o CPF. Exatamente. Os comportamentos de mercado mesmo. Por exemplo, eu quero comprar aqui um carro. E aí eu tô aqui, tô querendo saber se meu nome passa. É um erro grotesco, porque eu não gostei desse carro, eu vou ali, ver se passa. Aí passou. Aí de repente mas não vou ficar com esse carro não, vou comprar em outro lugar. Aí eu chego lá, achei o carro que eu quero agora. Fiz 3 consultas antes, reprovou. Isso.
Até porque o score abaixa, né? Exatamente. Então essa consultoria é sobre comportamento mesmo, no momento de aquisição. Às vezes, nós vamos esperar com esse cliente em torno de 90 dias para ele estar pronto, se organizar para comprar o que ele quer comprar. Às vezes quer comprar um caminhão, quer comprar um carro, comprar uma moto, por exemplo. Então nós prestamos esse tipo de consultoria também, que vai ajudar ele bastante. Entendo. Então vocês fazem todo esse acompanhamento com o cliente depois que vocês retiram essas restrições, né? Vocês Sim. fazem essa consultoria dessa questão de score, né? O score, por exemplo, é um algoritmo, por exemplo, né? Você tem que estar atualizando as informações igual no seu banco, por exemplo, né? O seu banco lá não te aprova um cartão de crédito. De repente você vai lá, olha lá a atualização de cadastro, você está com a renda de um salário mínimo quando você era frentista lá naquele posto de gasolina, naquela época você tinha 18 anos, na última atualização você tinha 18 anos, você está com quantos anos? 35 anos de idade. Ô, meu amigo, vamos dar uma atualizada nesse cadastro seu aqui. A gente organizou o cadastro, automaticamente aqui o score do cliente vai subir no caso. Então não é mágica, não é nada, não é processual. Isso aí não é... fala assim, o que vai fazer o cadastro? Não, isso é mentira. Não. Gente, é só questão de conhecimento mesmo. Então o Ricardo hoje é especialista nisso, né? Que é o nosso gerente comercial. Ele é especialista nisso. Dá esse tipo de consultoria, ele vai entrar, ele vai ensinar, vai mostrar para o cliente que é possível organizar a vida dele e não é um bicho de 7 cabeças, não. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um carnê lá da Losango e pagar lá em 24 vezes para me aumentar. Não, às vezes o que você precisa é só de uma orientação de uma empresa séria como a Buscar Crédito para você estar entrando no mercado, sabe, com o pé direito. Entendi. Pessoal, hoje o cliente... ele clicou aqui agora no link, né? Aqui abaixo, né? Que vai estar. Ele entrou em contato com vocês, né? Como que funciona esse atendimento? Ele chega para um SDR, para o seu comercial? Como que funciona, Ricardo? Oi? Como funciona essa recepção do cliente na Buscar Crédito hoje? Então, lá vai ter todos os serviços que nós prestamos, né? Ele vai selecionar a opção logo na entrada e vai cair Isso direto... no WhatsApp? No WhatsApp. E vai cair direto do consultor específico, especialista naquele assunto, para estar atendendo ele. E tirando todas as dúvidas, já fazer a análise do nome dele, de todos os débitos e tá passando para ele. Entendi. O consultor fez essa análise, gerou o contrato, aí o cliente faz o pagamento da cláusula. Isso. Aí de 30 a 45 dias, o nome dele já está ok. Ah, entendi. Não, show de bola, pessoal. Assim, a gente vem com esse propósito, né, de sanar todas as dúvidas do cliente, né, deixar uma operação bem transparente nas redes sociais, né, em todos os canais de comunicação hoje, e foi muito bom esse bate-papo, né, é um bate-papo interativo, deu para entender bastante sobre o assunto. Se você que é cliente, né, está ouvindo a gente aqui agora, quiser conhecer o nosso escritório, né, estamos aqui na região do Jardim Atlântico, vai ter a localização aqui no link, e você vai poder ir lá visitar, tomar um café conosco, conhecer nossos trabalhos, conhecer os nossos consultores, e será uma honra receber você lá. Beleza, show de bola. Então, Fernando, diretor comercial, Ricardo Kessler. Patrese. Ricardo Patrese, gerente comercial, e a Inayá, supervisora da Buscar Crédito. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, clique no link aí, fala com o pessoal é fera, vamos recuperar esse poder de compra no mercado, beleza? Um abraço aí, pessoal, valeu, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.